Olá, meus amigos, bem-vindos ao programa Sala Brasil. E eu mais uma vez aqui, feliz que só. E hoje, mais que nunca, porque estou recebendo aqui uma pessoa que não só eu gosto muito, quero até casar com ela, mas eu sei que o Brasil inteiro ama e já se sente também casado com ela, porque esta mulher é o ideal de todo mundo, porque ela é bonita, ela é elegante, ela é simpática, ela é talentosa. Meu Deus do céu, de quem eu estou falando, hein? Aposto que já tenho o nome na cabeça, mas eu vou mostrar para vocês agora aqui, quem está ao meu lado, que é a Sula Miranda, lindíssima. Tudo bem, Sula? Tudo ótimo. E olha, gente, eu quero vir aqui todo dia, porque tanto elogio, né? Tanta coisa boa, mas por isso que é bom ter amigos, né? Porque a gente está sempre sendo acarinhada e abraçada desse jeito. Não, mas elogios merecidos, hein, Sula? Você está cada dia mais bonita. Obrigada. Mais, como é que é? Mais anti. É anti tudo, né? Eu falei que eu não quero ser nem uda, nem osa, que é assim, não. Eu sou uma mulher anti. O que é anti? Elegante, deslumbrante, exuberante, fascinante, né? Porque às vezes as pessoas ficam conquistando aquele padrão. O mundo hoje está tão assim, né? Eu não quero, não, eu acho assim, tudo, o menos é mais, né? Então não precisa nada de pra mais. Eu acho que o menos coisa mais aí também, o menos você acaba até você acaba chamando mais atenção com o menos. Eu acho que o menos aqui tá mais do que o mais. Aí o mais tá over aqui, tá. Não é, mais é over, pronto. Falou um homem elegante, sabe o que é ser anti. Anos de prática. O negócio é o seguinte: nós vamos conversar sobre tudo e eu quero a sua participação neste programa. Então mande suas perguntinhas, o programa é ao vivaço, então você pode estar com a gente aqui participando, só mandando as perguntinhas que a gente responde. E o mais importante, a gente quer a sua audiência fiel, porque hoje você vai conhecer muito sobre a Sula, porque nós temos 1 hora para conversarmos sobre tudo, sobre religião, sobre festa, sobre sexo, sobre carreira, sobre tudo, não é, Sula? Tudo. Tudo Vou mesmo? falar tudo. Pode começar tudo? Pode perguntar. Então me conta, como é que começou a sua infância, hein? Porque eu sei que vocês tiveram uma infância bem animada, cantando entre as irmãs. Olha, uma infância diferente, vamos dizer assim, principalmente naquela época. Porque assim, né, Wesley, o que é infância? Você brincar na rua, né? Hoje até menos, hoje é videogame, não sei o que, mas há um tempo atrás era aquela coisa de pique-bandeira, não essas coisas meu mais Deus do céu. assim. E eu não tive isso também. Você não teve Não isso? tive, porque assim, a gente canta, meu pai era muito bravo. Então, peraí, você vem de uma família de militar, então? Sim, meu pai serviu na guerra e tal, ele não era... Então assim, ele era uma pessoa que impunha muita disciplina. E que eu vou te falar, foi a minha melhor herança, meu maior presente. Foi a disciplina. Por conta da disciplina que meu pai colocou, impôs, né? Na época a gente achava que, nossa, que chatice, né? Mas assim, eu vou te falar, tudo que eu conquistei foi porque eu fui criada com disciplina. Então hoje eu sou extremamente disciplinada e isso faz a diferença, principalmente no seu dia a dia de trabalho, no mundo dos negócios. Nossa, falou tudo. Né? Então essa disciplina que era chatice lá atrás, e meu pai, por conta disso, nós somos 3 irmãs, 3 meninas. E aí... Filho de pai militar. Tinha até espingarda, literalmente, espingarda atrás da porta. Os caras tinham medo de chegar lá na sua casa e namorar as meninas? Sem mentira. Tinha 2 tipos de cacetetes, um que ele ainda chamava de Fanta Limona, um grandão daquele de madeira, o outro daquele pequenininho de borracha, espingarda. Meu pai tinha tudo. Então ele não... Mas peraí, isso era pra meter medo ou ele realmente usou ele agressivo em algum momento? Fazia tipo. É porque meu pai era baixinho, sabe? Os baixinhos sempre querem subir um pouquinho no banquinho, né? Aí tinha que fazer um tipinho de bravo, né? Porque com 3 meninas e tal. Isso aonde? No Ipiranga, em São Paulo. Ok. E aí, por conta disso, eu não tive aquela infância. Meu pai não deixava a gente brincar na rua. Eu fui andar de bicicleta com 11, 12, mais quase 13, porque, aliás, a bicicleta só veio por conta do talento. Então, assim, para nos ocupar, o que ele fazia, né? Aula de canto, aula de piano, aula de violão, balé, para manter a gente em atividade. Mas pelo menos coisas bacanas, né? Então, assim, sem querer, ele acabou criando a gente, que na verdade era um sem querer querendo, porque meu pai, ele tinha uma coisa meio, ele foi empresário de circo. Ele fazia as praças. Ele fazia as praças, assim, ele escolhia a cidade onde o Tiane, Orlando Orfei, os circos iriam estar. Então ele já tinha... A logística toda ele que arrumava, né? Ele já tinha uma coisa assim, um pezinho no picadeiro, vamos dizer assim. O circo sempre é uma grande escola, né? E aí, eu acho que ao mesmo tempo que ele era bravo, ciumento, não queria, ele também acabou levando a gente para isso. E claro, tem o dom que Deus dá. E você falou uma coisa interessante aí, porque isso é muito da época também, né? Os pais sabiam às vezes que tinham filhos talentosos dentro de casa, mas tinham muito medo também do que os outros vão pensar. Naquela época, artista não era... Hoje todo mundo quer que o filho seja modelo, artista, jogador de futebol, né? Big Brother, qualquer coisa, mas antigamente não era bem assim, não, né? Era coisa feia. Agora você me disse um negócio que lembrou-me
uma frase de um outro amigo. Ele falava o seguinte: Wesley, quando eu era pequeno eu achava meu pai quadrado, horrível, né? Depois que eu cresci, fiquei na idade dele, eu percebi que quadrado é uma figura perfeita. Então eu percebi que meu pai, na verdade, ele tinha as angulações de uma figura perfeita. Nossa, adorei isso. Não era isso? Lindo, legal lindo, isso, né? Então quer dizer, o quadrado, quando a gente entende o O quadrado lá na quadrado, frente. depois que a gente amadurece, desce redondo. Poxa, exato. Tá falando que eu tenho que casar com ela? Aqui, Sula, vem cá, você aceita? Olha, não me faça essa pergunta 2 vezes. Até o final do programa eu faço 2 vezes, 3, 4, quantas precisar. Então, e aí foi isso. Fomos criadas dessa forma, né? E eu não tive essa infância natural e nem adolescência, porque assim, a infância veio a bicicleta porque nós fomos num concurso, o Silvio Santos lançou um concurso. Ah, já tinha o Silvio Santos entrando nessa Entrou, história. eu tinha 10, 11 anos. E nós fomos lá as 4, eu, minhas 2 irmãs e mais uma prima postiça que a gente adotou como irmã. A Gretchen não chamava Gretchen? Maria Odete. Maria Odete. A tal da Maria! Maria! A Maria, que era quem comandava o negócio, que ensaiava, que fazia, que acontecia. A Maria, com 15 anos, já era professora de violão. Essa menina que veio cantar conosco era uma aluna que, por uma feliz coincidência, era parecida, tinha o mesmo tipo e tal. E acabou a gente adotando. Aí pensava que vocês eram irmãs também, né? Virou, a gente falava que era prima e ficou. E aí... tinha um concurso no Silvio, fomos as 4 com o violãozinho cantar uma música que era a composição da minha outra irmã Prodígio, que já compunha também com 11 anos, uma música sobre o sertão. Fomos lá, bom, enfim, ganhamos o prêmio máximo no tempo de Aracy de Almeida, que era brava. Meu Deus, Aracy era terrível, né? Aquela cara de brava. Ganhamos o prêmio máximo e incluía nesse prêmio o Zé Fernandes, né, que também é bravo. Incluir uma bicicleta, imagina, ganhamos uma bicicleta e nunca pudemos andar, né? Até os 11 anos não aprendi a andar de bicicleta. Só que era aquela saga também, uma bicicleta para dividir em 4. 4, né? Então, também chegar em casa foi a festa da não, em casa não, só podia andar quando ia pra praia, na casa da praia, lá em Itanhaém, porque em São Paulo, para andar de bicicleta, nem pensar. É mesmo, tem isso também, né? Então tinha que esperar a data certa para andar de bicicleta. 6 meses e com o cronômetro, 15 minutos para cada uma, era uma loucura. Mas essas limitações fazem realmente a gente sentir um pouquinho mais disciplinado e dar valor às coisas, não é verdade? O prazer, quer dizer, era muito esperado. 15 minutos de bicicleta eu esperava 6 meses. Agora você olha a diferença e olha o brilho no olho dela quando ela fala dessas coisas. Hoje as crianças, né, se me permite aqui interromper um pouquinho mais, elas têm que ter iPhone, tem que ter iPad, tem que ter roupa de marca, tem que ter tanta coisa, tanta pressão em cima de criança, que elas não têm mais nem essa alegria de lembrar uma coisa querida que ganhou quando estava na infância. Porque as pressões são tão grandes, né, para ter essas coisas tecnológicas hoje em dia. Mas eu acho que isso depende muito dos pais hoje, sabe? Graças a Deus, por exemplo, meu filho, eu tenho conseguido, ele é menos ele tem a informação, ele tem o computador, ele tem o videogame, mas assim, eu consegui passar para ele um outro conceito, pelo contrário, ele é aquele que quer ir para a quadra jogar um futebol, ele quer Você conseguiu tirar ele de frente do computador? Eu acho que eu criei muito aquela coisa, a gente repete, como os nossos pais, né? A gente repete a fórmula. E eu consegui passar para ele algumas coisas, até de saúde, de conceito de alimentação, porque assim... Você tem quantos filhos, Sula? Eu tenho um só. Mas e ele tem quantos anos hoje? Hoje está com 14. De um rapazinho. Morre de ciúme de você? Não, a gente... Devia! Não, mas é um pouco. E assim, eu acho que... Eu estava lendo um trecho de um livro hoje pela manhã que fala exatamente isso, né? Não adianta. Exemplo. O filho, você é um modelo de referência, né? Se você olhar sua mãe, eu conheci a mãe dele, que é linda, uma fofa. Runs e in assim, the family. Se a gente olhar, eu vi você, a sua mãe e você na sua mãe no dia que eu a conheci pessoalmente. Você tem a continuidade, né? Então é isso, né? Não tem como. Coisa boa, semente berço, boa, né? tem fruto bom. Não, eu acho que é berço. Quando a gente fala berço é educação, não é dinheiro não, né? Porque muitas vezes educação, é até amor, o contrário, disciplina, né? E exemplo, filho que não adianta. Limite, tem que dar limite. Meu pai era cheio dos ditadinhos, sabe? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então assim, essas coisas ficam. E é para toda a vida, né? Então eu consegui passar. Eu também tenho muitos jargõezinhos que eu passo pro meu filho, né? Ele já sabe o que eu vou falar naquele momento. E isso é para a vida toda. E você deu palmadas nele?
Vou confessar que dei, até eu me converter. Não, tô falando, sabe por quê? Porque hoje em dia eu acho essa questão tão polêmica. Eu lembro que meu pai uma vez me deu uma bela de uma palmada, né? E usou até o cinto uma vez. E você não sabe, eu agradeço a ele até hoje. Eu nunca olhei para aquele momento com raiva nem com revolta, porque eu via nos olhos, ele chorava quando ele me dava aquelas palmadas, aquela cintada, porque eu tinha feito aprontado, e eu tinha certeza absoluta que eu estava merecendo. E que eu estava sendo consertado. Você sabe quem? Eu nunca olhei para trás com rancor, não sei. Nem eu. E meu pai era assim, né? Ele, imagina, ele tinha uma porta na cozinha, então assim, passa. O passo ele tava pra cintinha. Aí, coitada, gente, a Maria, que era mais velha e mais rebelde, era a primeira da fila. E sempre a cintada mais forte era nela, porque ela era que aprontava. E eu, como era caçulinha, eu nasci com um problema de saúde, eu era, vamos dizer... Você era mais frágil. O dodóizinho do papai, e eu era extremamente disciplinada, boazinha. Então a minha era aquela de raspãozinho, de raspão. Né? E a pobre da Maria, da Gretchen, levava o Mas é que a Maria, ela é a primeira filha, desbravadora, né? Então a palmadinha acho que era mais forte. Muito querido, um beijo pra você, we love you. Por tudo que você representa, não é verdade? Corajosa, bacana, simpática. E eu falo exatamente isso pra ela, foi assim uma referência pra mim, até pra isso, tipo assim, ela aprontava e eu falava, ixi, não vou fazer isso que eu vou me dar mal, né? Ela viu o caminho, ela foi aquele quebra-gelo, né? Davi quebra-gelo, né? Ela me ajudou muito na formação da minha personalidade, porque assim, eu aprendi com muitos erros dela, e erros normais, erros de adolescente, da juventude. Ela não tem medo de dar a cara a bater, né? Eu acho que é bonita nela. E quando eu conversei com ela aqui, lá em casa, ela foi também, em alguns eventos, eu percebo assim, de uma ingenuidade tão grande dentro de um moleque que parece que é tão, né, avançada, e dentro dele uma criança, né? Uma menina. Exatamente isso. Então, assim, pra mim foi uma escola, né? Tem muitos acertos meus que eu devo a ela. Então vamos chegar agora na sua carreira, na sua brilhante carreira, né? E quem nunca ouviu a Sula, não curtiu a Sula, não curte a Sula. Agora mais ainda, né? Linda, maravilhosa, cheia de história para contar. E assim, Sula, me conta como é que foi então a sua trajetória até você chegar à carreira solo. Bom, aí essa fase do grupo, nós nos profissionalizamos. Com 14 anos eu já estava na estrada, cantando no grupo As Melindrosas. O pai deixou? No fundo, acho que ele estava orgulhoso? Posso falar? É aquela coisa que foi um investimento inconsciente e na hora que aconteceu a oportunidade, nossa, aí que ele e a mãe? A mãe também. A mãe era que mantinha, vamos dizer, a ordem no sentido de assim, da conduta. Não faça isso, não faça aquilo. E minha mãe canta também. Né? Então ensaiava com vocês? Ensaiava, passava as vozes, enfim. Eu conheci sua mãe também. E quer dizer, não tinha jeito. A veia estava ali, né? Deus realmente já coloca tinha as coisas. Já tinha organizado. E com 14, aí eu te falei, não tive uma infância normal. E a adolescência também não, porque nos meus finais de semana eu não ia pra baladinha, não tinha essa coisa de dormir na casa da amiga. Chegava aqui, sexta-feira, saía da escola, já me enfiava no carro, estrada e vamos cantar, vamos trabalhar. Já era uma profissional, nós vendemos 1 milhão de cópias naquela época, em muito pouco tempo. 1 milhão de cópias? Há 30 e poucos anos atrás, representava muita hoje, coisa. Então mais ainda, né? Porque ninguém tá vendendo disco hoje nessa eu acho que teve duas etapas. Aquela fase que era tão difícil ou mais do que hoje. Aí teve aquele boom que todo mundo vendia 1 milhão, 2 milhões, e agora voltou a ser difícil. Mas naquela época, 1 milhão de cópias era assim, mosca branca, né? E a gente com 14 anos. Então eu cantei dos 14, 15 até os 17. O grupo ficou 3 anos. E aí, 17, o grupo acabou, até porque nós cantávamos música de roda e tal. E era um grupo infanto-juvenil. E aí a gente já estava muito moço. Já estava mocinha. Acabou o grupo. O que eu vou fazer? Aí fui para a faculdade. Fiz educação artística, que é o meu lado decoradora, vamos dizer assim. Eu falo que eu fui uma arquiteta preguiçosa, que eu só quis fazer a parte boa. Só decorar, não quis fazer conta, né? Eu não queria fazer conta, eu gosto só da perfumaria, de deixar tudo bonito, né? Derrubar uma parede de vez em quando você derruba, Não, derrubo muitas, eu não posso ver uma obra, eu adoro uma obra. Mas eu também sabia, eu sou desse jeito, adoro derrubar uma parede. Adoro uma obra. E aí, mas foi bom. Aí fiquei 2 anos, nesses 2 anos de fazendo a faculdade, foi quando... e agora, o que eu vou fazer? Tem o lado... que eu realmente seguiria a carreira de design, que de uma certa forma eu faço no paralelo, muito, né, sutilmente. E aí eu falei, bom, o que eu gosto? E é muito engraçado, eu sou totalmente urbana. Eu nasci e fui criada na capital de São Paulo, nasci no Parque Dom Pedro, quer dizer, quase na Praça da Sé. Mais paulistana que eu.
Mas eu não curtia rock, não curtia o som urbano. Uhum. E aí o que eu gosto? Aí foi exatamente na época que Chitãozinho e Chororó vieram colocando uma guitarrinha. Sim, dando aquela nova roupagem ao sertanejo. Eu falei, opa, gostei desse som. E aí, falei, é isso que eu quero. E aí começou outra luta. Porque naquela época só tinham duplas, existia um preconceito do cantor sertanejo solo, mesmo as mulheres, as poucas que conseguiam se destacar, eram dupla, né? Mulher. É verdade. E assim, quem tinha se destacado na carreira solo, Nalva Aguiar, que foi uma referência para mim, uma querida, que também teve uma história com os caminhoneiros. Quem foi a sua referência em feminina? Foi ela? Olha, assim, as minhas mães, são as irmãs Galvão. As irmãs Galvão. Mãezona, diga assim, meu primeiro disco, ela, a Meire principalmente, porque ela é esposa do Mário Campanha, que produziu meus primeiros discos, e ela assim, ensinando o beabá, cuidando, me dando rapadura para comer, que tinha o sertanejo, tinha escola de rapadura, e assim, me cuidando como um bebê mesmo. Foi muito bom, eu tive esse privilégio. Você teve esse contato, né? Não, total, de amizade, assim, eu falo que ela foi uma mãe, uma irmã, uma amiga, ela foi tudo naquele momento, sabe, me abraçou, me pegou no colo. E até hoje, elas têm um carinho enorme por mim e eu com elas, então são as minhas que bacana, um beijão rainhas, pra mim são as rainhas mesmo da música sertaneja e como pessoas. E pioneiras, né? E o privilégio que eu tive, né, Wesley? Puxa vida. Primeira, assim, começando uma carreira e ter um ícone como elas cuidando de mim. Foi um privilégio. E a Nalva Aguiar era a referência do visual, de ter uma história com os caminhoneiros, de ser uma coisa country que eu queria fazer. Então foi. Você também puxou essa coisa country, né? Eu lembro que foi. E aí foi isso, minhas referências. Só que eu falei, mas. E a Adelaide Chioso? Você chegou a ouvir a Adelaide Chioso? Não. Eu lembro que a Adelaide Chioso foi uma grande passagem na minha vida também. E a Adelaide Chioso, na época dela, ela era a Xuxa do meu pai, da turma do meu pai. E no evento que eu fiz no Espírito Santo, eu coloquei a Adelaide Chioso cantando Beijinho Doce. Pra meu pai, a turma dele foi a choradeira, foi bacana. Enfim, a Adelaide Chioso marcou nossa vida e ela deixou-nos recentemente, né? Ela faleceu. Então foi uma grande pessoa também. Ela junto com a Eliana também foram lá atrás daqueles filmes da Atlântica, lá atrás, né? Cantavam um sertanejo já. Mas essas referências são importantes. Sabe que eu li seu livro, e uma parte não consigo, ainda que eu vou lendo aos pouquinhos nas viagens. Mas um pouco que eu fiquei encantada com essa tua coisa, né? De querer ver os filmes e de querer pegar as referências do passado, né? E avançar. E você viaja junto com elas, né? Não é isso? É isso aí, por aí. Que é muito bom isso. Eu acho que a gente tem, até como obrigação, como conhecimento, que conhecer um pouco. A gente que está no meio artístico, você dentro do seu segmento, claro. Quem são os maiores apresentadores, e eu buscar minhas referências na música. E criar a Sula, e que foi exatamente o que eu fiz. Então eu falei, eu quero... O Sula é seu nome de batismo? É Sueli. É Sueli. Meu apelido. Então tá próximo, O Sula Miranda nasceu de uma forma muito curiosa. Foi nessa época? Ou já era na época das Melindrosas? Depois das Melindrosas, eu tive um período aí, entre os 17 e os 23, que eu falei, que eu fui fazendo faculdade, e aí arrumei um emprego, que eu era artista de plantão. O que é um artista de plantão? Onde trabalha um artista de plantão? Então, tinha uma joalheria na época que ela contratava artistas para ficar dando autógrafo. E todo dia levava os Trio Los Angeles, Gretchen, Giliano, os que estavam na hora, naquele momento. E aí, só que começou a ficar caro levar todo dia um artista. E um radialista amigo famoso sugeriu, que era muito amigo desse pessoal da joalheria, olha, por que você não contrata uma artista, né, que possa ficar direto? Porque o cliente que vem hoje não é o que vem amanhã. Então, ela vai ser sempre uma... E me Podia indicou. voltar isso, hein? Bom, né? Podia voltar isso, artista de plantão. E aí me indicou. E aí eu fui contratada por essa joalheria. Só que nessa época, na verdade... 19 para 20. Só que nessa época, na verdade, eu não era nada. Eu nem era Melindrosa, que tinha acabado, e nem era Sula Miranda, que não tinha nascido. Não, você era um artista já estabelecido. Sim, mas eu digo, eu estava num momento ali, uma fase intermediária. Aí cheguei para conseguir um emprego, e o patrão, né, comecei o nome artístico. Eu falei, caramba, e agora não tem. Na hora eu tive que criar, Wesley. Falei, Sula Miranda. Nasceu assim. Assim, da necessidade de conseguir um emprego. Olha isso, gente, que bacana. Foi da inspiração mesmo, né, Sula? E aí nasceu a Sula Miranda. Eu falei, olha, eu vou gravar tô gravando um CD de sertanejo que nem existia na minha mente.
né? Eu profetizei ali naquele momento a Sula Miranda sertaneja e ela veio acontecer mesmo logo em seguida. Olha só quanta coisa importante aqui a gente já conseguiu cobrir nessa primeira metade do programa, né? Ela falou sobre família, falou sobre disciplina, porque na verdade, às vezes a gente tem o talento, né? Mas não tem uma disciplina. O talento sem a disciplina não chega a lugar nenhum. Não funciona. Agora, a gente sem muito talento e com muita disciplina chega a algum lugar, acredite se quiser. Na verdade, então a disciplina tem importância fundamental. Isso aí eu acho que você deixou bem claro pra gente. Tudo, eu adorei isso aí. Quantas pessoas a gente conhece que sabem cantar muito bem, que sabem desenhar muito bem e que não chegaram a lugar nenhum na vida, na verdade? Muitas vezes porque faltou disciplina. Então a disciplina, o foco, a fé e a entrega, porque o artista tem que se entregar. Essa que é a dificuldade maior, eu acho, da vida artística, né? Mas vamos chegar nesse ponto ainda, porque se entregar também é muito difícil. Bom, paradinho para os comerciais, a gente volta já já conversando mais com essa queridíssima que é a Sula Miranda, tá bom? A gente volta já já.